Olha, torcedor São Paulino, respira fundo aí, porque a notícia que chegou hoje do CT da Barra Funda é daquelas que fazem a gente sorrir de orelha a orelha. Depois de tanto sufoco, lesão, incerteza e esse elenco lutando com o que tem, a volta de dois nomes que podem ser fundamentais nesse momento da temporada reacende nossa esperança. Arboleda e Marcos Antônio treinaram com o grupo, mesmo que parcialmente, e isso, meu amigo, isso é oxigênio puro para esse time que ainda tá na briga. A gente sabe que o São Paulo não vive o melhor dos seus momentos em campo, oscilando, tomando gol besta, faltando intensidade, mas quando começa a semana com esse tipo de notícia, com jogador importante voltando, é como se alguém acendesse uma faísca dentro da gente. Aquela faísca de que sim, ainda dá para buscar no Brasileirão, ainda dá para sonhar com a América, ainda dá para salvar a temporada. Arboleda é mais do que zagueiro, ele é um símbolo desse elenco. É o cara que quando entra, impõe respeito. É liderança, é raça, é carrinho certo, é corte providencial. É o tipo de jogador que você olha e fala, com esse aí eu vou pra guerra tranquilo. E não ver ele nos últimos jogos do time fez falta. Muita falta. Nossa defesa parecia perdida, sem referência. E agora, com ele voltando, tudo muda. Já o Marcos Antônio, bom, esse é um daqueles jogadores que ainda não mostrou tudo o que pode, mas ninguém aqui duvida da qualidade dele. Meia cerebral, passe preciso, visão de jogo. E convenhamos, a gente tá precisando desesperadamente de alguém que pense o jogo ali no meio-campo. Alguém que faça a bola girar, que acelere. Quando tem que acelerar, que cadencie quando tem que cadenciar. A reapresentação do elenco nesta terça-feira já foi diferente. Clima mais leve, todo mundo voltando depois de 2 dias de descanso e com 2 caras novas, ou melhor, velhas conhecidas, se juntando aos trabalhos. Isso dá moral, isso motiva, isso cria concorrência interna, o que é excelente. Porque vamos ser sinceros, tem gente no time que tá precisando de sombra. E aí entra o Rogério, o nosso eterno mito, com um baita quebra-cabeça nas mãos. Porque se por um lado é ótimo ter jogador voltando, por outro é aquele dilema bom de treinador. Quem vai sair para esses caras entrarem? A defesa vai mudar? O meio-campo vai ter nova formatação? Marcos Antônio entra de cara ou vai no banco? As perguntas são muitas, mas uma coisa é certa. É melhor ter dúvida por excesso do que por falta. Essa volta também mostra que o trabalho no Refis tem sido sério. O São Paulo, por anos, sofreu com recuperação lenta de jogadores. Agora, aos poucos, isso está mudando. A gente está vendo jogadores voltarem bem, voltarem firmes. E isso tem dedo da comissão técnica, tem dedo da preparação física, tem dedo da estrutura que o clube está tentando reconstruir. Falando em reconstrução, vamos lembrar onde a gente estava alguns anos atrás? Um clube quebrado, elenco capenga, briga para não cair. Hoje, mesmo com todas as dificuldades, o São Paulo tá ali, competindo, indo longe na Libertadores, brigando por G6. E isso só é possível porque, além de elenco, a gente tem identidade. E jogadores como Arboleda simbolizam isso. Ele ama o clube, cara. Ele sente o peso da camisa. Marcos Antônio talvez ainda não tenha essa conexão toda com o torcedor, mas ele vai ganhar com o futebol. Se jogar o que sabe, se mostrar a qualidade que o trouxe da Europa de volta, vai cair nas graças da torcida rapidinho. A gente quer jogador que entregue, que vá pra cima, que se doe, e ele pode ser essa peça. Agora, olhando pra frente, o próximo desafio é o Botafogo. No Morumbi, com casa cheia. Jogo pra virar a chave. Jogo para mostrar que o São Paulo não tá morto. E a presença de Arboleda, mesmo que no banco, já muda o astral. Só de saber que ele tá lá com o grupo, pronto para voltar, o clima muda. O adversário sente, o time ganha confiança. E olha, torcedor, não tem desculpa. O Morumbi tem que pulsar, tem que ferver, tem que ser caldeirão. O time precisa da gente. Ainda mais agora, nessa reta final que define tudo. Cada ponto conta. Cada jogo é final. E com o time encorpando, o momento é de empurrar. Treino com bola rolando, movimentação leve, Arboleda participando de parte das atividades. Isso já é excelente. Mostra que ele está próximo de ser liberado totalmente. E a expectativa é que até o fim da semana ele esteja 100%. Já imaginou ele titular contra o Botafogo?
É o tipo de reforço que não se compra. E se a gente for pensar friamente, o Arboleda em campo organiza tudo lá atrás. Os laterais sobem com mais confiança. O volante pode sair mais pro jogo. O goleiro fica menos exposto. Ele é o pilar da zaga. E sem ele, a gente viu o quanto a defesa ficou vulnerável. Então é fundamental que ele volte com ritmo, sem medo, do jeito que a gente conhece. O Marcos Antônio também treinou em parte das atividades. E, pelo que foi apurado, sem sentir dores com movimentação solta. Isso é um baita indicativo de que o retorno dele está próximo. E ele pode ser um diferencial contra o Botafogo. A gente precisa de inteligência no meio-campo. Alguém que distribua melhor a bola, que organize o jogo. O time que treinou hoje ainda foi misto, claro, porque o Rogério quer observar e principalmente quer recuperar quem tá voltando, mas já se vê outra energia, outro ritmo. Jogadores sorrindo, clima leve, isso influencia demais. A gente precisa de grupo unido, motivado, e aqui entre nós, a hora é essa. Faltam poucos jogos pro fim do campeonato e não dá mais pra perder. Ponto bobo? A gente precisa pontuar em casa? Precisa fazer do Morumbi um inferno para os adversários? E com esse elenco encorpando, a chance é real? O São Paulo não pode mais errar. A torcida não aguenta mais? É ano de reconstrução, sim. Mas também é ano de cobrança. E com nomes importantes voltando, a régua sobe, a expectativa cresce, o torcedor vai cobrar, e com razão. O Arboleda, a gente sabe, vai responder, vai entregar. Ele sempre entrega. É raça pura, é sangue tricolor correndo nas veias. E a gente torce para que o Marcos Antônio também entre nessa vibe. Que sinta o clube, que jogue por nós. O treino de hoje, mesmo sendo leve, já deixou claro que o Rogério vai ter mais opções. E isso muda tudo. Tática, estratégia, substituições, enfim, é outro panorama. O São Paulo pode crescer na hora certa. É hora de união. Jogadores, comissão, diretoria e, claro, nós, torcedores, ninguém larga a mão de ninguém. Ainda dá. Ainda é possível. E com peças voltando, o sonho se renova. E sabe qual é a melhor parte? Que a gente sabe o potencial desse elenco. A gente viu em jogos grandes, o problema tem sido a regularidade. Mas com o elenco completo, isso tende a melhorar. A gente passa a ter mais alternativas. Temos Libertadores pela frente. Temos G6 do Brasileirão em disputa. E cada jogo importa. Cada jogador recuperado é um mini reforço. E isso é crucial num calendário tão apertado. E olha, torcedor, não desanima não. Porque quando a gente vê a Arboleda sorrindo no treino, quando vê o grupo todo ali, junto, focado, dá orgulho. A gente percebe que o clube está no caminho certo. Pode demorar, pode ser sofrido, mas a reconstrução está acontecendo e jogador voltando de lesão é símbolo disso. É superação. É trabalho bem feito. É foco total no que importa. Se contra o Botafogo vier uma vitória, pronto. A chave vira, o moral sobe, a confiança volta. E aí ninguém segura esse time, porque o torcedor vai junto, vai empurrar, vai cantar. O treino de hoje foi só o começo. A semana ainda tem muito pela frente e até domingo muita coisa pode mudar. Arboleda pode ganhar ritmo, Marcos Antônio também, e o time vai estar mais forte. E no final das contas é isso que importa. O São Paulo forte, o São Paulo vivo, o São Paulo de volta. Porque com jogadores como Arboleda e Marcos Antônio, de novo em campo, tudo é possível. Tudo mesmo. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. A torcida do São Paulo acordou nesta semana com uma bomba nos bastidores do Morumbi. Segundo informações que circulam nos corredores do futebol europeu e foram sussurradas em rádios esportivas brasileiras, o jovem lateral esquerdo Patrick Lanza, uma das promessas mais promissoras do tricolor, pode estar prestes a se transferir para o Manchester City. Isso mesmo! O gigante da Premier League, comandado por Pep Guardiola, teria colocado os olhos sobre o talento são paulino e já estaria preparando uma investida para contratá-lo ainda nesta janela. O torcedor tricolor, acostumado com revelações valiosas, que saem cedo demais do clube, sentiu um calafrio ao imaginar a possibilidade. Patrick é visto por muitos como um nome que poderia se firmar no profissional e render frutos esportivos antes de ser negociado.
A ideia de perdê-lo tão cedo é no mínimo frustrante. Desde que assumiu o comando da equipe, Hernan Crespo tem dado sinais de que confia na base do São Paulo, e Patrick Lanza, com sua velocidade, disciplina tática e inteligência no apoio, representa exatamente o tipo de jogador que o técnico argentino aprecia. A possível saída do lateral, portanto, representa não só uma perda técnica, mas um corte na filosofia que Crespo tenta implantar. As informações sobre o interesse do City ainda não foram confirmadas oficialmente, mas fontes ligadas ao clube paulista afirmam que houve sim sondagens vindas da Europa. E o nome que apareceu com força foi o do atual campeão inglês. Não é a primeira vez que o futebol europeu observa Patrick. Já houve, anteriormente, especulações com clubes de Portugal e da Alemanha, mas nenhuma delas gerou tanto burburinho quanto a atual. Para a torcida são paulina, a dor é dupla. Perder um talento promissor e ver mais uma joia da base sair antes de mostrar todo o seu potencial com a camisa do clube. Afinal, o São Paulo é uma verdadeira fábrica de talentos, mas muitos acabam se despedindo cedo demais do Morumbi. Patrick Lanza é o típico jogador que representa o futuro do tricolor. Ainda muito jovem, já demonstrou maturidade em campo, leitura de jogo apurada e uma técnica refinada para um lateral. Não é à toa que já teve passagens pela base da seleção brasileira e vem sendo tratado como uma joia da coroa nas categorias inferiores do clube. Movimentação do City teria se intensificado após observações feitas por olheiros do clube inglês em partidas do Campeonato Brasileiro Sub-20 e em treinos fechados do elenco principal. O jogador teria chamado a atenção por sua capacidade de compor bem a linha defensiva, além da qualidade na saída de bola. O São Paulo, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a possibilidade de venda. Internamente, comenta-se que o clube pode aceitar negociar, mas apenas por valores considerados justos, o que, segundo bastidores, giraria em torno de 10 milhões de euros. Um valor elevado para um atleta ainda em ascensão, mas proporcional ao seu potencial. A questão é que, financeiramente, o tricolor vive uma realidade em que propostas do porte do Manchester City dificilmente são ignoradas. O clube ainda se encontra em processo de recuperação econômica e negociar jovens talentos virou uma das alternativas mais eficazes para aliviar os cofres. No entanto, a diretoria sabe que a saída de Patrick agora poderia causar um enorme desgaste com a torcida. Crespo também teria manifestado seu desejo de manter o jogador ao menos até o fim da temporada, entendendo que ele pode ser peça-chave em um eventual avanço em competições importantes. O burburinho chegou aos ouvidos de torcedores organizados, que já se manifestam nas redes sociais exigindo que o clube pense primeiro no projeto esportivo e só depois no retorno financeiro. Muitos acreditam que o São Paulo deve valorizar seus talentos primeiro no campo antes de negociá-los para o exterior. Ao mesmo tempo, há quem veja com bons olhos a possibilidade de vender Patrick para um clube do porte do City. Seria uma chance única de alavancar a carreira do jovem lateral e, ao mesmo tempo, abrir portas para futuras negociações de outros atletas formados em Cotia. É uma faca de dois gumes. Por um lado, manter o jogador significaria apostar em um projeto sólido, com Crespo, que já se mostrou capaz de fazer o elenco render. Por outro, recusá-lo pode significar perder a oportunidade de realizar um excelente negócio com um dos clubes mais ricos do mundo. Outro ponto que preocupa a torcida é o histórico recente de vendas precoces que muitas vezes não renderam o esperado ao São Paulo. Jogadores como Antony e Casemiro saíram ainda jovens, mas foi na Europa que se valorizaram exponencialmente. O tricolor, em vários casos, lucrou menos do que poderia. O momento atual exige cautela. Qualquer passo mal calculado pode comprometer a sequência do trabalho de Crespo e a construção de um elenco competitivo. Patrick pode não ser titular absoluto hoje, mas tem tudo para assumir esse papel em pouco tempo. No vestiário, o clima é de apreensão. Patrick, apesar de jovem, tem boa relação com os demais jogadores e é visto como um atleta dedicado, de perfil tranquilo e foco total nos treinamentos.
Sua saída precoce deixaria um vácuo na lateral esquerda, que ainda busca estabilidade. A comissão técnica avalia possíveis substitutos internos, caso a negociação avance. No entanto, não há consenso se o clube deveria apostar em outro jovem da base ou buscar uma contratação pontual para a posição. A questão também ganha contornos políticos. Com eleições se aproximando, qualquer decisão de impacto como essa pode se transformar em arma de ataque ou defesa nos discursos de conselheiros e candidatos. Manter Patrick pode ser visto como compromisso com a base, vendê-lo como pragmatismo financeiro. Na imprensa, os rumores ganham força a cada dia. Jornais esportivos europeus chegaram a citar o nome do jogador como um dos alvos do scouting do Manchester City para a próxima temporada, ao lado de outros jovens sul-americanos. Na internet, os torcedores estão divididos. Enquanto alguns pedem que o clube segure o jogador por mais tempo, outros aceitam a venda, desde que o valor seja realmente compensador. Mas todos concordam em uma coisa: Patrick é bom de bola e não deve ser liberado por qualquer valor. A possível negociação também levanta questionamentos sobre a estratégia de valorização dos atletas da base. Será que o São Paulo está de fato conseguindo mostrar o potencial desses jogadores antes de negociá-los? Ou estamos sempre cedendo antes do tempo? Patrick tem contrato vigente com o tricolor e multa rescisória em euros, o que dá ao clube uma margem de segurança. Mas o City é conhecido por não medir esforços quando realmente deseja um jogador, e isso é o que preocupa. O futuro do lateral, ao que tudo indica, será definido nas próximas semanas. Enquanto isso, o torcedor tricolor observa com atenção e ansiedade cada novo boato ou movimentação nas redes sociais. O Morumbi, mais uma vez, se vê diante de um dilema clássico: segurar uma joia ou aproveitar a oportunidade de negociar bem? A resposta talvez não agrade a todos, mas precisa ser pensada com frieza e estratégia. Hernan Crespo já demonstrou ser um técnico capaz de dar espaço para os jovens, mas também exigente com o desempenho tático. Perder Patrick agora seria mais que uma dor de cabeça. Seria um baque na construção de um projeto que vem empolgando a torcida. Nos bastidores, a diretoria trabalha silenciosamente. O presidente Júlio Casares, segundo informações de conselheiros, estaria ciente da proposta e buscando caminhos para manter o jogador ao menos por mais uma temporada. A expectativa é que uma definição aconteça ainda antes do fechamento da janela de transferências internacional. Até lá, a novela Patrick Lanza segue em cartaz com capítulos diários. Enquanto isso, o São Paulo segue sua rotina de treinos e partidas, tentando blindar o elenco da pressão externa. Mas é impossível ignorar a tensão nos corredores do CT da Barra Funda. O torcedor tricolor só quer uma coisa: que o clube tome a melhor decisão, pensando, claro, no futuro esportivo do São Paulo. Porque vender uma joia é fácil. Difícil é encontrar outra igual. Se Patrick sair, deixará saudades. Se ficar, trará esperança. De uma forma ou de outra, ele já marcou seu nome na história recente do clube. E o que todos queremos é vê-lo brilhar, seja no Morumbi ou nos grandes palcos da Europa. Mas se for para brilhar lá fora, que seja valorizado como merece. Porque talento ele tem de sobra. E orgulho o torcedor são paulino já sente. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.